O voo Emirates 247, com destino a Paris, estava prestes a decolar do Aeroporto Internacional de São Paulo. Na primeira classe, os assentos de couro bege e o ambiente requintado criavam uma atmosfera de exclusividade que poucos podiam experimentar. Entre os passageiros, destacava-se Ricardo Montenegro, um empresário de 52 anos conhecido por sua fortuna construída no setor imobiliário e sua personalidade, digamos, difícil de lidar. Ricardo ajustou seu Rolex de ouro no pulso, enquanto observava os demais passageiros com ar de superioridade. Vestia um terno italiano impecável e carregava uma postura que gritava: "Eu sou melhor que todos vocês." Sua empresa, Montenegro Holdings, havia acabado de fechar um negócio de R$500 milhões e ele se sentia no topo do mundo. Do outro lado do corredor, um jovem de aparência discreta embarcava tranquilamente. Usava um moletom simples, tênis Nike, um boné puxado para baixo cobrindo parte do rosto, e carregava apenas uma mochila pequena. Seus movimentos eram naturais, sem pressa, como alguém acostumado a viajar frequentemente. Era Neymar Júnior, mas poucos ali o reconheceriam vestido de forma tão casual. Neymar escolheu deliberadamente viajar de forma discreta. Depois de meses intensos de jogos, treinamentos e exposição constante da mídia, tudo o que queria era um voo tranquilo para Paris, onde retomaria os treinos com o PSG. Havia instruído sua assessoria a não fazer alarde sobre sua viagem, preferindo a simplicidade de passar despercebido. Ricardo, no entanto, não conseguia conter sua irritação. Desde que viu o jovem mal vestido entrando na primeira classe, sentia-se incomodado. Em sua mente preconceituosa, aquele garoto não pertencia àquele ambiente. Provavelmente era algum filho de político corrupto ou pior, alguém que havia ganhado dinheiro de forma questionável. "Isso é um absurdo", murmurou Ricardo para a aeromoça que passava. "Qualquer um pode comprar uma passagem de primeira classe hoje em dia. Não há mais critério." A aeromoça, experiente em lidar com passageiros difíceis, apenas sorriu diplomaticamente e continuou seu trabalho. Mas Ricardo não estava satisfeito. Sua indignação crescia a cada minuto, especialmente quando viu Neymar ajustar fones de ouvido e fechar os olhos, aparentemente relaxado demais para o gosto do empresário. Quando o avião finalmente decolou e atingiu a altitude de cruzeiro, Ricardo decidiu que era hora de educar aquele jovem sobre etiqueta e classe social. Levantou-se de seu assento e caminhou até onde Neymar estava sentado, com a arrogância de quem se considera dono da verdade. "Com licença", disse Ricardo em tom alto, fazendo Neymar abrir os olhos e tirar um dos fones de ouvido. "Acho que houve um engano. Você tem certeza de que seu assento é aqui na primeira classe?" Neymar olhou para ele com uma expressão confusa mas educada. "Tenho certeza, sim. É o assento 2A. Escute aqui, garoto." Ricardo elevou a voz, chamando a atenção de outros passageiros. "Eu pago milhares de reais por esta passagem para ter um ambiente civilizado. Não sei como você conseguiu esta passagem, mas claramente não pertence a este lugar." O clima no avião mudou instantaneamente. Passageiros começaram a olhar na direção da discussão, alguns tirando discretamente fotos e gravando vídeos. Neymar, mantendo a calma, respondeu: "Senhor, acho que há um mal-entendido. Comprei minha passagem normalmente." "Mal-entendido?" Ricardo riu sarcasticamente. "Olha como você está vestido. Parece que acabou de sair da favela. Esta é a primeira classe, não um ônibus municipal. Pessoas como você deveriam viajar na classe econômica, com o resto da ralé." As palavras cortantes de Ricardo ecoaram pela cabine, criando um momento de tensão palpável. Outros passageiros sussurravam entre si, claramente desconfortáveis com a situação. Neymar sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo, lembrando-se dos conselhos de seu pai sobre manter a compostura em situações difíceis. "Senhor, peço que baixe o tom", disse Neymar, ainda mantendo a educação. "Não fiz nada para incomodá-lo." Incomodar? Ricardo estava completamente fora de si agora. Sua simples presença aqui é um incômodo. "Aposto que essa passagem nem é sua. Provavelmente é algum esquema, alguma maracutaia. Gente como você sempre dá um jeito de conseguir o que não merece." A cada palavra, Ricardo cavava mais fundo sua própria cova. Seus preconceitos estavam sendo expostos para todos verem, e ele nem se dava conta de como estava sendo filmado por vários passageiros que já suspeitavam da identidade real do jovem mal vestido. Uma senhora elegante no assento ao lado não conseguiu mais ficar quieta. "Senhor, o rapaz não fez nada de errado. Por favor, volte para seu lugar." "Não se meta nisso", Ricardo gritou para a senhora. "Vocês não entendem. Eu trabalho há 30 anos para poder pagar por luxos como este.
Construí um império do zero. E aí vem um moleque qualquer e quer usufruir do mesmo conforto que eu? Isso é injusto. O comissário de bordo, um homem experiente chamado Fernando, finalmente decidiu intervir. Havia reconhecido Neymar desde o embarque, mas respeitava a escolha do jogador de manter discrição. No entanto, a situação estava saindo de controle. Senhor Montenegro, disse Fernando, aproximando-se com autoridade. Preciso pedir que volte ao seu assento e baixe o tom. Está perturbando os demais passageiros. Você conhece meu nome, Ricardo sorriu com arrogância. Então sabe quem eu sou. Sabe quanto dinheiro eu movimento por ano. E vai ficar do lado deste. Ele gesticulou desprezivelmente na direção de Neymar, ao invés de um cliente importante como eu. Fernando manteve a profissionalismo. Senhor, todos os passageiros são tratados com o mesmo respeito aqui, independente de quem sejam. Ah, é mesmo? Ricardo estava perdendo completamente o controle. Então me diga, comissário, o que este garoto faz da vida? Hein? Qual é a profissão dele? Aposto que nem trabalha. Vive às custas dos outros, não é verdade, menino? Neymar finalmente perdeu a paciência. Tirou completamente o boné, revelando seu rosto familiar para toda a cabine. Um murmúrio de reconhecimento varreu o avião como uma onda. Meu nome é Neymar Júnior, disse ele, levantando-se e encarando Ricardo diretamente. Sou jogador de futebol profissional. Trabalho, sim, e muito. Treino todos os dias, viajo o mundo representando meu país, e pago meus impostos como qualquer cidadão brasileiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Seu rosto passou por várias nuances de vermelho, enquanto a realidade do que havia acabado de fazer começava a penetrar em sua mente ofuscada pelo preconceito. Você é... Ricardo gaguejou, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Sou o moleque da favela que você tanto desprezou, Neymar continuou, sua voz calma mas firme. Sou o garoto que não merece estar aqui. Sou aquele que vive às custas dos outros, segundo suas palavras. Os passageiros ao redor começaram a aplaudir discretamente, alguns abertamente expressando apoio a Neymar. Telefones celulares capturavam cada segundo da interação, e Ricardo começou a perceber a magnitude de sua situação. Eu não sabia. Ricardo tentou se desculpar, mas as palavras saíam tropeçadas e sem convicção. Não sabia o quê? Neymar pressionou. Não sabia que deveria tratar as pessoas com respeito, independente de como elas se vestem. Não sabia que julgar alguém pela aparência é errado. Ou não sabia que suas palavras teriam consequências. Fernando, o comissário, aproveitou o momento para intervir novamente. Senhor Montenegro, vou ter que pedir formalmente que volte ao seu assento. Caso contrário, teremos que tomar medidas mais severas. Ricardo olhou ao redor e viu todos os olhos fixos nele. Alguns passageiros o olhavam com desprezo, outros com pena. Realizou que havia se tornado o vilão da história, filmado e exposto para o mundo inteiro ver. Neymar, eu peço desculpas, disse ele, mas sua voz soava desesperada demais para ser sincera. Eu não quis dizer aquelas coisas. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Neymar repetiu a palavra que Ricardo havia usado antes. Senhor, suas palavras foram muito claras. Não houve mal-entendido algum. O senhor expressou exatamente o que pensa sobre pessoas que julga serem inferiores. A conversa estava sendo transmitida ao vivo por pelo menos 3 passageiros em suas redes sociais. Os comentários online já começavam a explodir, com pessoas pedindo boicote às empresas de Ricardo e elogiando a paciência de Neymar diante da situação. Uma adolescente no fundo da cabine gritou: "Vai Brasil! Neymar, você é nosso orgulho!" Isso quebrou um pouco a tensão, e Neymar acenou agradecendo o apoio. Mas Ricardo apenas afundou mais em sua vergonha, percebendo que havia atacado não apenas um jovem qualquer, mas um ídolo nacional. Por favor, Ricardo implorou, agora completamente humilhado. Posso conversar com você em particular? Quero me explicar melhor. Não há nada para explicar, Neymar respondeu. O senhor deixou muito claro o que pensa. E francamente, não tenho interesse em ouvir mais. O empresário voltou cambaleando para seu assento, sentindo o peso dos olhares de todos os passageiros. Sua mente corria, tentando calcular os danos que sua atitude poderia causar à sua reputação e aos seus negócios. Durante as próximas 2 horas de voo, Ricardo ficou em silêncio absoluto, mergulhado em seus pensamentos.
Via Neymar interagindo educadamente com outros passageiros, tirando fotos, assinando autógrafos para crianças e sendo genuinamente simpático com todos. A cada interação positiva do jogador, Ricardo se sentia menor. Uma das coisas que mais o incomodava era perceber como Neymar tratava todos com o mesmo respeito, desde a aeromoça até o passageiro mais humilde que se aproximava dele. Era exatamente o oposto do comportamento que ele próprio havia demonstrado. Quando faltavam 30 minutos para o pouso em Paris, Ricardo não conseguiu mais aguentar o peso da culpa e da vergonha. Levantou-se novamente, mas desta vez com uma postura completamente diferente. Caminhou até Neymar com passos hesitantes. "Neymar", disse ele, a voz embargada. "Eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso tentar explicar." Neymar olhou para ele, considerando se deveria dar ouvidos ao homem que o havia humilhado publicamente. "Eu cresci pobre", Ricardo começou, e vários passageiros se viraram para ouvir. "Muito pobre. Passei fome na infância. Quando finalmente consegui enriquecer, acho que me transformei exatamente no tipo de pessoa que me humilhava quando eu era jovem." Suas palavras trouxeram um novo elemento à história. Passageiros que antes o olhavam com raiva agora mostravam curiosidade. "Não é desculpa para o que fiz", Ricardo continuou. "Mas quando vi você ali, vestido de forma simples, me lembrou de mim mesmo há 30 anos. E ao invés de sentir empatia, senti raiva. Raiva de ver alguém jovem tendo acesso a coisas que eu levei décadas para conquistar." Neymar ouviu em silêncio, seu semblante ainda sério. "Eu me tornei tudo aquilo que odiei na minha juventude", Ricardo confessou. "Me tornei um homem amargo, preconceituoso, que julga os outros pela aparência. E pior, atacei você sem nem saber quem você era, baseado apenas em preconceitos estúpidos." A cabine estava em silêncio total. Até os comissários pararam suas atividades para ouvir. "Você representa tudo de bom que nosso país pode produzir", Ricardo disse, lágrimas começando a formar em seus olhos. "Um jovem talentoso, trabalhador, que chegou ao topo mundial. E eu tentei diminuí-lo por causa dos meus próprios complexos e frustrações." Neymar respirou fundo, processando as palavras de Ricardo. Podia sentir a sinceridade na voz do homem, mas ainda estava machucado pelas palavras cruéis que havia ouvido. "Senhor Ricardo", Neymar finalmente falou. "Agradeço suas palavras, e posso ver que está sendo sincero. Mas o que me machuca não é apenas o que disse sobre mim. É saber que provavelmente trata outras pessoas da mesma forma." Ricardo acenou, reconhecendo a verdade nas palavras de Neymar. "Quantas pessoas já foram humilhadas pelo senhor?", Neymar perguntou. "Quantos jovens, quantos trabalhadores, quantas pessoas simples já ouviram palavras como as que ouvi hoje?" A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Provavelmente muitas", admitiu ele, a voz quase um sussurro. "É isso que me preocupa", Neymar disse. "Não é só sobre mim. É sobre como tratamos as pessoas em geral. Todo mundo merece respeito, independente de como se veste ou quanto dinheiro tem." Uma senhora idosa do outro lado do corredor se levantou e começou a aplaudir. Logo outros passageiros se juntaram, criando uma salva de palmas que ecoou pela cabine. "Você está certo", Ricardo disse quando os aplausos cessaram. "Completamente certo. E eu prometo que vou mudar. Não sei se você pode me perdoar, mas juro que hoje marca o fim do homem preconceituoso que eu me tornei." Neymar estudou o rosto de Ricardo por um longo momento. Podia ver arrependimento genuíno ali, mas também sabia que palavras são fáceis de dizer. "Senhor Ricardo", Neymar disse finalmente. "Perdão é algo que se conquista com ações, não apenas com palavras. Se realmente quer mudar, prove isso através de como trata as pessoas daqui para frente." "Como posso provar isso?", Ricardo perguntou desesperadamente. Neymar pensou por um momento, então teve uma ideia. "O senhor mencionou que cresceu pobre, certo?", Neymar perguntou. "Sim, muito pobre. Em uma favela em São Paulo." "Então conhece as dificuldades que crianças pobres enfrentam?", Ricardo acenou, não entendendo aonde Neymar queria chegar. "Minha fundação trabalha com crianças carentes no Brasil", Neymar explicou. "Se realmente quer mostrar que mudou, que tal usar parte de sua fortuna para ajudar essas crianças? Dar a elas as oportunidades que você não teve?" Os olhos de Ricardo se iluminaram. Era uma chance de redenção real, concreta. "Eu faria isso", disse ele imediatamente. "Faria com prazer. Quanto você precisa?" "Não é sobre quanto eu preciso", Neymar corrigiu.
É sobre quanto você está disposto a dar para fazer a diferença na vida de crianças que estão na situação que você esteve um dia. Ricardo ficou em silêncio por um momento, calculando. Então, tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. 5 milhões de reais, disse ele. Posso doar 5 milhões de reais para sua fundação. E não é só por causa do que aconteceu hoje. É porque finalmente lembrei de onde vim. Um murmúrio de aprovação varreu a cabine. Passageiros começaram a aplaudir novamente, desta vez de forma mais calorosa. Neymar ficou genuinamente impressionado com a oferta, mas manteve seu ceticismo. São palavras bonitas, senhor Ricardo. Mas como disse antes, ações falam mais alto que palavras. Então me dê uma forma de provar, Ricardo insistiu. Hoje mesmo, ainda neste voo. Neymar pensou rapidamente, então tirou seu telefone. Muito bem, disse ele. Vou ligar para minha assessoria agora. Se realmente quer fazer essa doação, podemos acertar os detalhes antes mesmo de pousarmos. Ricardo acenou entusiasticamente. Faça a ligação. Neymar discou um número e começou a falar com alguém de sua equipe, explicando a situação. Durante a conversa, Ricardo ficou nervoso, percebendo que seria hora de colocar o dinheiro onde estava sua boca. Pronto, Neymar disse depois de desligar. Minha assessoria vai entrar em contato com seus advogados ainda hoje para acertar a doação. Espero que não mude de ideia quando a realidade bater. Não vou mudar, Ricardo disse com firmeza. É uma promessa. Neymar estudou seu rosto mais uma vez, então estendeu a mão. Então aceito suas desculpas, senhor Ricardo. Mas lembre-se, perdão não significa esquecimento. E mudança real precisa ser consistente, não apenas um momento de arrependimento. Ricardo apertou a mão de Neymar com lágrimas nos olhos. Obrigado, disse ele. Obrigado por me dar uma chance de ser uma pessoa melhor. Quando o avião finalmente pousou em Paris, a história já estava se espalhando pelas redes sociais. Vídeos da discussão inicial e da posterior reconciliação estavam viralizando, com milhões de visualizações e comentários. Ricardo, que havia embarcado como um empresário arrogante e preconceituoso, desembarcou como um homem humilhado mas determinado a mudar. Os vídeos da discussão inicial o retratavam de forma muito negativa, mas os da reconciliação mostravam um lado mais humano. Neymar, por sua vez, foi amplamente elogiado por sua paciência, maturidade e pela forma como transformou uma situação negativa em uma oportunidade de ensino e mudança social. Nos dias seguintes, a doação de 5 milhões de reais foi confirmada e amplamente noticiada. Ricardo cumpriu sua promessa, e os recursos foram direcionados para projetos de educação e esporte em comunidades carentes. Mas a verdadeira mudança em Ricardo foi além da doação financeira. Ele começou a frequentar as comunidades beneficiadas pelos projetos, conhecendo de perto a realidade das crianças atendidas. Viu em muitas delas o reflexo de si mesmo na infância. 3 meses depois do incidente no avião, Ricardo enviou uma carta para Neymar. Caro Neymar, quero que saiba que você mudou minha vida naquele voo para Paris. Não apenas porque me fez enxergar meus preconceitos, mas porque me ajudou a reencontrar a pessoa que eu era antes de me perder na arrogância do dinheiro. Tenho visitado regularmente os projetos da sua fundação. Ver o sorriso das crianças, ouvir suas histórias, me lembrou porque decidi enriquecer em primeiro lugar. Era para nunca mais passar necessidade, mas principalmente para poder ajudar outros que estivessem na situação que um dia estive. Seus funcionários me contaram que você pediu para não dar destaque ao meu nome nas doações. Agradeço por isso. Não quero reconhecimento. Quero apenas a chance de continuar fazendo a diferença. Prometo que nunca mais julgarei alguém pela aparência ou origem. Suas palavras naquele dia me ensinaram que o verdadeiro caráter de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em suas roupas, mas em como ela trata os outros. Obrigado por me dar uma segunda chance de ser humano. Com admiração e respeito. Ricardo Montenegro. Neymar leu a carta em seu apartamento em Paris, sentindo uma mistura de satisfação e esperança. Havia transformado o momento de humilhação em uma oportunidade de mudança real, não apenas para si mesmo, mas para Ricardo e para todas as crianças que seriam beneficiadas pela transformação do empresário. A história do voo Emirates 247 se tornou um caso estudado em escolas de negócios e palestras sobre preconceito e segundas chances. Ricardo passou a ser convidado para falar sobre sua experiência, sempre enfatizando como o orgulho e os preconceitos podem nos cegar para nossa própria humanidade. Neymar, por sua vez, continuou usando sua plataforma não apenas para brilhar nos gramados, mas para promover valores de respeito, humildade e responsabilidade social.
O incidente, que poderia ter sido apenas mais uma situação desagradável, tornou-se um exemplo poderoso de como a educação e a paciência podem ser mais eficazes que a vingança ou o confronto. Anos depois, quando perguntado sobre o episódio em entrevistas, Neymar sempre dizia: "Todos merecem uma segunda chance de serem melhores. O importante não é onde erramos, mas o que fazemos depois de reconhecer nossos erros." E Ricardo, agora conhecido tanto por sua empresa quanto por seu trabalho social, sempre complementava em suas palestras: "O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar caráter. Isso só se constrói através de nossas escolhas diárias de como tratamos as pessoas." A fundação de Neymar cresceu exponencialmente nos anos seguintes, não apenas pela doação inicial de Ricardo, mas pelo exemplo que sua história criou. Outros empresários começaram a contribuir, inspirados pela transformação genuína que haviam testemunhado. O voo Emirates 247 entrou para a história não como o dia em que o milionário humilhou uma estrela do futebol, mas como o dia em que o poder da educação, da paciência e da segunda chance transformou 2 vidas e impactou milhares de outras. Ricardo nunca mais voou de primeira classe sem cumprimentar educadamente todos os passageiros ao seu redor. E Neymar nunca mais precisou se preocupar em viajar de forma discreta, não por medo de ser reconhecido, mas porque sabia que, independente de como fosse tratado, sempre responderia com a classe e dignidade que aprendeu tanto nos gramados quanto na vida. A história se tornou lenda, contada e recontada, sempre com a mesma moral. O verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando ela está por cima, mas quando ela tem a oportunidade de humilhar alguém e escolhe, em vez disso, elevar.